Bom dia, nono ano, tá bom? Estou aqui mais uma vez para a gente dar continuidade, tá bom? Às nossas videoaulas. Hoje a gente vai introduzir o capítulo 6, tá bom? Um novo capítulo, vocês vão acompanhando pelo livro. Hoje é capítulo 6, onde a gente vai dar início à regência, tá bom? A regência que vocês sabem, né? Que nós temos dois tipos, a regência do nome e a regência do verbo, que a gente chama de quê? Regência verbal e regência nominal. A professora, tá? Ela dividiu os dois tipos de regência, tá? Hoje, na videoaula 9, a gente vai estudar só a verbal. Por ela ser extensa, a gente dá continuidade nas próximas aulas. Então, videoaula 9. Somente a regência verbal, tá? Vamos lá. O que é regência? Né? A gente já estudou, né, na videoaula passada a concordância, né? Isso? A concordância do verbo e a concordância do nome, é onde a gente dá o nome de concordância nominal e concordância verbal. Agora é a vez da regência, não é isso? O que é regência? Ela é a relação sintática que se estabelece entre um termo regente, a gente pode chamar assim, termo regente ou termo subordinante, que é aquele que exige um complemento, não é isso? Que exige outro. E o termo regido ou o termo subordinado, que é chamado de termo regido pelo primeiro. Quer dizer o quê? Não é isso? Ele é um termo que depende do outro, não é isso? Por isso que ele é chamado regido e regente. A regência, ela pode ser de dois tipos, como eu tinha falado lá no início. Ela pode ser chamada de regência verbal e regência nominal. Como o próprio nome já diz, né? Dá para você entender bem claro. Verbal é regência de verbos e nominal é regência de nomes. Vocês já sabem quem exerce função de nome, não é isso? Pode ser o substantivo, o adjetivo e as outras classes de palavras que vocês já sabem que exerce função de nome. Quando o termo regente é um verbo, não é isso? Quando o termo regente é um verbo, nós chamamos essa regência de regência verbal. Quando é um nome, chamamos de regência nominal, não é isso? Aqui introduziu que nós temos dois tipos de regência, não é isso? A do verbo e a do nome. Então, o conhecimento da regência correta de cada verbo e de cada nome, ela é função do uso. Você usa no dia a dia, tá bom? Nós usamos, não é isso? No dia a dia nós usamos esse tipo de regência, tá bom? Ela é do uso cotidiano. Dessa forma, cada falante conhece a regência dos verbos e a regência dos nomes, que fazem parte do nosso repertório usual. Quer dizer o quê? Do nosso falar do dia a dia, né? Isso, da nossa vivência na comunidade, na sociedade, aonde a gente vive. Pode ocorrer que o falante desconheça certas regências da norma padrão, pelo fato delas não ocorrerem no uso popular. É tipo assim, você fala todo dia, você acaba falando de uma forma popularmente, né, que você não usa a forma correta da regência. É por isso que hoje a gente vai conhecer algumas formas corretas da gente usar os verbos, tá bom? Para que haja uma concordância, né, uma regência correta. O que é regência verbal? Vamos lá. Qual é a função dela? A regência verbal, ela estuda a relação que se estabelece entre o verbo. Como é que a gente vai chamar o verbo lá na regência verbal? O verbo ele vai ser conhecido como termo regente. E o seu complemento
vai ser chamado de termo regido. Então, a principal função da regência verbal é fazer uma relação. Essa relação ela é feita, ela é estabelecida, tá bom? Com o verbo e o complemento que esse verbo necessita. Esse verbo vai precisar de um complemento. O nome desse complemento que a gente precisa dar a ele, tá bom? Ele é chamado de termo regido. E o verbo é chamado de termo regente. Exemplo: isto pertence a todos. Observe que a gente tem a presença do verbo. Vamos localizar o verbo? Pertence, ó, o verbo pertencer. Isto pertence a quem? Esse verbo, ele precisa de um complemento. Façam de conta que esse complemento ele não está aqui, ó. Isto pertence, mas esse verbo ele necessita de algo para ter sentido. Então, o complemento que eu dei ao verbo, tá bom? Isto pertence a todos. Observe que o verbo pertence, ele é chamado de termo regente. E o complemento que foi dado a este verbo, ele é chamado de termo regido. Agora, vocês irão conhecer alguns verbos, como eles devem ser usados, tá bom? De forma coerente, de forma correta no nosso dia a dia, que às vezes a gente não usa, tá? Mas é importante vocês conhecerem para que haja uma ordem. Vamos conhecer o verbo agradar. Como é que a gente vai usar o verbo agradar para que ele fique correto? Quando ele for usado no sentido de fazer carinho, ele é chamado de transitivo. Ele vai ser um verbo transitivo quando ele tiver o sentido de carinho. Exemplo: a mulher agradava o filhinho. Vamos lá, vamos localizar o verbo, é isso que é o termo regente. O termo regente é o verbo. Esse verbo aqui, ele funciona como um verbo transitivo. Mas por que ele é transitivo? Porque ele é um verbo que necessita de complemento, tá bom? Ele necessita de complemento. Você tira o complemento aqui, o filhinho, você vai ver que ele não tem sentido. A mulher agradava, mas a mulher agradava a quem ou a quê? Observem que para que esta frase ela tenha sentido, ela precisa do termo regido. O termo regido é o complemento que o verbo agradava necessita para ter sentido. Entenderam? Então, a mulher agradava. Agradava o quê? Verbo transitivo. Agradava o filhinho. Observe que o complemento que foi dado ao verbo agradar, ele não tem presença de preposição. Quando ele não vem acompanhado de uma preposição, esse verbo passa a ser um verbo transitivo direto. Por quê? Porque esse complemento que foi dado ao verbo não tem preposição. Tá certo? Então, aqui ele é chamado de objeto direto. Quando o verbo agradar, no sentido de contentar, de satisfazer, ele é também transitivo. Só que nesse caso ele vai ser um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque o complemento que eu vou dar a este verbo, ele vai ter a presença de uma preposição. Ele exige um objeto indireto com a preposição. Ele já dá até o nome da preposição, a presença da preposição a. Exemplo: o desempenho do time agradou ao técnico. Vamos localizar o verbo, o termo regente. O termo regente aqui, o verbo, é o verbo agradou. Vamos agora fazer pergunta a ele, ó. Façam de conta que o complemento não está aqui para você descobrir, ó. O desempenho do time agradou. Mas agradou quem? A quem que o desempenho do time agradou? Então esse verbo ele precisa de um complemento. Se ele precisa de um complemento, ele precisa de um termo
regido para que ele tenha sentido. Então, o complemento que foi dado aqui a este verbo é ao técnico. Então, observe que quando foi dado o complemento, ele utilizou-se de uma preposição, a preposição ao. Então, esse verbo, ele é verbo transitivo e indireto, porque o complemento que foi dado ao verbo precisou de uma preposição. Então, o nome desse complemento é objeto indireto, por conta da presença da preposição. Agora vamos ver agora com o verbo aspirar. Como é que vai acontecer? Como é que funciona a regência do verbo aspirar? Ó, quando aspirar for no sentido de respirar, dissolver, não é isso? Perfume ou ar, ele vai ser chamado de transitivo direto. Ele é um verbo que necessita de complemento, mas sem a presença da preposição. Observe aqui no exemplo. Ele aspirou um gás venoso. Observe. Ele aspirou um gás venoso. Localize o termo regente. O termo regente é o verbo. É aquele que necessita do complemento. Ó, nós temos aqui o verbo aspirou. Façam de conta que não tem complemento. Ó, vocês cobrem aí, ó, vejam como é que ficam. Vamos fazer pergunta ao verbo? Ele aspirou. Ele aspirou o quê? Você nota que o verbo transitivo, ele é um verbo transitivo porque ele não está completo. Então, ele aspirou algo, alguma coisa. Ele aspirou o quê? Um gás venoso. Então, aqui é o complemento. Um gás venoso é o complemento dado ao verbo transitivo, que é o verbo aspirou. Então, ele é um verbo transitivo, direto ou indireto? Ele é um verbo transitivo direto porque não há a presença de preposição. Quando não tem preposição, quando o complemento não exige a preposição, nós temos um objeto direto. Agora, o verbo aspirar, no sentido de pretender, de desejar, ele é transitivo indireto. Por que ele é indireto? Porque ele exige objeto indireto com a preposição a. Exemplo: os jovens aspiram ao sucesso profissional. Os jovens aspiram. Façam de conta que não tem um complemento ainda. Está aqui o verbo aspirar, né? Os jovens aspiram. Eles aspiram o quê? É o verbo transitivo. Ele precisa de um complemento. O complemento que foi dado a este verbo é ao sucesso profissional. Observe que nesse exemplo nós temos a presença da preposição, tá bom? Aonde o A se contrai com o O, tá bom? Mas ele tem função de preposição. Quando ele junta o A com o O, ele tem função de ao, tá bom? Então, se tem preposição, esse objeto vai ser chamado de objeto indireto, verbo transitivo indireto, por conta da presença da preposição. Agora nós vamos ver o caso do verbo assistir. Olha só, quando for o verbo assistir, quando ele tiver sentido de ver, ele é transitivo indireto. No caso de ver, quando ele tiver o sentido de ver, ele exige objeto indireto com a preposição a. Isso quando o verbo assistir tiver sentido de ver. Exemplo: todos assistiram ao jogo da seleção. Vamos localizar o verbo, o termo regente? Então,
Nós temos aqui o verbo assistiram. Vamos agora fazer pergunta, vamos ver se esse verbo está completo. Todos assistiram, mas todos assistiram o quê? Ele pode ter assistido ao jogo, ao filme, à novela, entendeu? Pode ter assistido vários tipos de séries. Só que aqui esse verbo ele precisa desse termo regido para ter sentido. E o termo regido, o complemento que foi dado ao verbo assistiram, eles assistiram ao jogo da seleção. Assistiram, verbo transitivo indireto. Por quê? Porque o complemento que foi dado ao verbo, ele necessitou da preposição. Se teve a presença da preposição, a gente teve um complemento chamado de objeto indireto. Observação. Usado nesse sentido, assistir não aceita, ele não aceita o lhes como objeto indireto, tá bom? Por isso, quando necessário, você deve trocá-lo. Se por acaso necessitar de uma dessas expressões, ele não vai ser aceito como objeto indireto. Se caso for necessário, você vai fazer uma troca. Você vai fazer uma troca por quem? Por a ele, a ela, a eles e a elas. Se por acaso for necessário. No exemplo abaixo, você assistiu ao jogo? Sim, eu assisti a ele, tá bom? Porque eles não vão aceitar o li e nem o lis como função de objeto indireto. Ainda continuando o mesmo verbo, tá? Quando ele for no sentido de prestar assistência, ajuda, ele é transitivo direto, tá bom? Isso o caso do verbo assistir. Quando o verbo assistir tiver sentido de prestar assistência ou ajudar, ele vai ser chamado de transitivo direto. Exemplo: a enfermeira assistia os acidentados. Observe que nós temos aqui, o verbo, que é o termo regente, a enfermeira assistia. A enfermeira assistia o quê? O que ela assistia? Necessita do complemento. Como é que a gente chama o nome desse complemento na regência verbal? Nós chamamos de termo regido. O termo regido é o complemento que o verbo precisa para ser completo, né? Para que a oração esteja com sentido completo. Então, nesse caso aqui, ele é um verbo transitivo. Ele é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque o complemento, os acidentado, que é o complemento dado aqui para o verbo assistir, ele não necessitou da presença da preposição. Quando não se há presença de preposição, passa a ser chamado de objeto indireto. Aí você classifica verbo transitivo direto. Agora, com o mesmo verbo ainda, com o verbo assistir. Quando o verbo assistir for no sentido de pertencer, caber, pertencer ou caber, é transitivo indireto. No sentido de pertencer ou caber. Ele exige o quê? O objeto indireto, com a preposição a. Isso quando for no sentido de pertencer ou caber. Ele vai ser chamado de verbo transitivo indireto. Exemplo: o diretor de criticar assiste aos cidadãos. Observe que o verbo assistir, ele necessitou de um complemento. Ele assiste o quê? Ele assiste aos cidadãos. Os cidadãos aqui, o complemento, teve a presença da preposição, tá bom? Esse foi o complemento dado ao verbo assiste, tá bom? Então, ele é chamado de objeto direto. Como é que eu classifico esse verbo? Verbo transitivo indireto, por conta da presença da preposição.
Observação. Nesse sentido, assistir, admite-lhe e lhes como objeto indireto. Nesse caso aqui, quando ele for sentido de pertencer e caber, o lhes e o lhe, ele pode ser aceito sim como objeto indireto. No caso anterior que eu acabei de falar, ele não aceita, você tem que trocar por a ela, a ele, a eles e a elas. Mas no caso do verbo assistir, no sentido de pertencer e no sentido de caber, o lhe e o lhes pode sim, ele pode vir com o sentido de uma preposição e ele passa a ser um objeto indireto. Agora vamos continuar com outro verbo. Agora nós vamos ver a regência do verbo visar. Como é que ela funciona? Como é o sentido da regência do verbo visar? Quando o verbo visar tiver sentido de mirar, sentido de por visto, ele é transitivo direto, tá bom? O verbo visar no sentido de mirar e de por visto, ele é chamado de verbo transitivo direto. Observe no exemplo. O atirador visou o alvo. Vamos localizar o verbo, vamos localizar o termo regente. O termo regente aqui, nós temos o verbo visou. Vamos fazer de conta que o complemento não está aqui ainda. O atirador visou. Ele visou o quê? Você percebe que é um verbo que não tem sentido completo. Se não tem sentido completo, ele é um verbo transitivo. Se ele é um verbo transitivo, ele necessita de um complemento. Vamos ver que complemento foi dado ao verbo visou. Ele visou o alvo. Então, o alvo aqui, o alvo é o complemento, ele é o termo regido, tá bom? Ele é chamado de termo regido. E observe que nesse exemplo não há presença de preposição. Se não tem preposição, esse complemento é chamado de objeto direto. Como é que eu classifico aqui o verbo visou? Verbo transitivo direto. No próximo exemplo, o gerente visou o cheque do cliente. A mesma coisa acontece aqui, O visou aqui é o verbo, o termo regente, O gerente visou o quê? Ele visou o cheque do cliente. A gente tem aqui a presença de um objeto direto. O complemento aqui é um objeto direto, porque esse complemento não exigiu a preposição. Continuando. Quando o verbo visar, tá bom? Quando o verbo visar significa ter, viu? Ele é, ter como objetivo, pretender, ele é chamado de verbo transitivo indireto. Ele visa uma promoção no emprego. Vamos fazer pergunta ao verbo. Ele visa o quê? Ele visa a promoção no emprego. Nós temos a presença da preposição, tá bom? A preposição a. Se na hora que o verbo exigiu um complemento, ele necessitou da preposição, nós temos um complemento chamado de objeto indireto. Se tem um objeto indireto, o verbo visar aqui, ele é chamado de verbo transitivo indireto. Então, eu queria resumir aqui para vocês que na próxima videoaula nós vamos continuar, tá bom? Com o restante dos verbos. Eu não coloquei todos por conta do tempo, tá? Mas na próxima videoaula vamos dar continuidade com a regência de alguns verbos que a gente usa no nosso dia a dia
mas a gente não fala corretamente, tá bom? Então, na próxima aula, damos continuidade à regência verbal com a continuidade dos demais verbos, certo? E eu queria resumir aqui, deixar claro, voltar lá no começo, só para que vocês entendam melhor. O que é regência verbal? É uma relação sintática, tá bom? Entre quem? Entre o verbo, que é chamado de termo regente, e o complemento que esse verbo necessita para ter sentido completo, que é chamado de termo regido. Não esqueçam que depois vocês vão conhecer também a regência dos nomes, não é isso? Hoje, nessa videoaula e na próxima, é só a regência dos verbos, não é isso? Que é a regência verbal. E, chegando em casa, eu vou indicar para vocês lá no grupo quais são as páginas para responder, tá bom? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pesquise no livro didático que cada um tem em casa, tá bom? E até a próxima videoaula. Um abraço.